pula alguma coisa aí, tá bom? Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Esse aqui é um movimento que a gente articulou juntamente com o secretário e a Secretaria Executiva do Conselho. Naquela reunião que houve lá da mesa diretora, o planejamento se colocou à disposição para fazer uma orientação aos conselheiros sobre os instrumentos de planejamento. E como nós estamos com a agenda do Plano Estadual de Saúde, achamos assim importante que essa reunião acontecesse, que os conselheiros entendessem a importância desses instrumentos, o papel que o Conselho tem nesse processo. E por isso a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, tá? E eu trouxe alguns slides, vamos falar também um pouco sobre o sistema de GESUS, além dos instrumentos de planejamento. E eu acredito que seja melhor a gente fazer a exposição e abrir para as perguntas depois. Se vocês quiserem, vocês anotem a dúvida de vocês, a gente pode voltar no slide, porque se ficar interrompendo, às vezes a gente acaba não apresentando tudo que a gente gostaria de falar, tá bom? Concorda? Então vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo Radija Lopes, eu sou administradora, estou à frente da chefia do departamento de planejamento da Secretaria, e é um departamento que ele procura fazer articulações e ter a visão sistêmica da Secretaria, da gestão, né? Então ele concentra e articula com as diversas áreas, com as fundações de saúde. E nós estamos à frente, nós temos uma comissão que foi designada para a elaboração do Plano Estadual de Saúde. Estamos trabalhando desde o ano passado no processo de construção desse plano. Agora nós estamos na etapa de fechamento e na parte mais de discussão mais ampla. O primeiro movimento foi uma discussão mais interna da Secretaria. E agora nós estamos num movimento mais amplo de envolver conselhos, representantes da sociedade. Ok? A nossa abordagem, hoje aqui, as nossas falas, elas vão girar em torno desses temas aqui. Instrumentos de planejamento do governo, instrumentos de planejamento do SUS e sua importância para a orientação da gestão do SUS, principais aspectos das normativas que orientam o ciclo de planejamento de saúde, a relação entre os instrumentos de saúde e os de governo, controle social e planejamento, ferramentas de planejamento existente, aqui mais basicamente sistema de GESUS, e situação atual dos instrumentos de planejamento no Conselho Estadual de Saúde. Então, basicamente, a nossa conversa vai girar aqui hoje sobre esses temas, ok? E a gente inicia com a pergunta que é planejamento, né? Bom dia. Bom dia. Pedindo só por ver se a temperatura, de às vezes aqui congela. Ah, tá. Pra mim tá agradável. Tá bom, gente? Temperatura do ar? Tá ótimo. Mas é bom ter, pode deixar aqui o controle, se as pessoas começarem a se questionar, a gente desliga. Tá bom. Tá? Depois eu devolvo, prometo. Tá, vou deixar. Só abaixar aqui. Ok. Então, quando a gente... Eu prefiro que inverta. Apague essa e deixa essa aqui ligada. E liga de trás, isso. Então, assim, quando a gente fala de planejamento, quando a gente pensa em planejamento, a ideia é evitar a improvisação, né? É não dar margem a improvisos que podem ter resultados que a gente não pode dizer que são bons. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente diz que uma ação planejada é uma ação não improvisada. Então, nesse sentido, fazer plano é coisa conhecida do homem desde que ele se descobriu com a capacidade de pensar antes de agir, né? Então, a gente planeja porque a gente quer evitar erros, possibilidades de erros. E o pensador, né, Carlos Matos, que é muito conhecido no pensamento estratégico, ele colocou aqui uma definição de planejar. O que significa? Significa pensar antes de agir, pensar sistematicamente, não simplesmente pensar, mas pensar com método, explicar cada uma das possibilidades
e analisar suas respectivas vantagens e desvantagens, propor objetivos. Então, é um conceito, né, interessante sobre quando nós planejamos, que é um ato comum, todos nós planejamos. Né? Quando você sai de casa, você traça uma rota, não, esse caminho aqui é engarrafado, eu vou pegar esse caminho aqui, eu vou parar para abastecer porque o carro está com pouca gasolina. Eu estou automaticamente fazendo um processo de planejamento. Né? Eu estou pensando numa situação e estou tentando evitar possíveis problemas. Então, a partir desse pensamento, desse cálculo antes da ação, a gente também procura propor objetivos. Que objetivos eu quero alcançar? No exemplo que eu dei, olha, eu quero chegar na Secretaria de Estado de Saúde, esse é meu objetivo. E como é que eu vou chegar lá? Eu vou traçando aqui as minhas estratégias. Né? Isso tudo está envolvido no processo de planejar. Falando um pouquinho sobre planejamento de governo, nós temos aqui o planejamento governamental como um instrumento de ação pública. Então, é uma imposição constitucional. Está na Constituição brasileira a obrigatoriedade dos entes públicos planejarem. Né? Então, não é uma coisa da nossa vontade. Está dito na lei que é preciso planejamento dentro da administração pública. E o Estado, ele tem essa função explícita, está escrito que cabe a quem está governando ou quem é responsável dentro da administração pública fazer esse processo de planejamento. Quando a gente vai falar sobre quais são os instrumentos de planejamento de governo, a gente está falando basicamente de 3 instrumentos. Né? Esses instrumentos são o Plano Plurianual, que ele é conhecido pela sigla PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O PPA, ele é editado a cada 4 anos, e o que ele traz? Ele determina as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período. E, normalmente, ele se inicia no 2º ano do mandato do governante, né? E se encerra no 1º ano do mandato do governo seguinte. Então, nesse momento aqui, nós estamos vivendo, já foi feito o PPA, ano passado. No 1º ano de governo desse atual governo, ele governou com o orçamento que foi elaborado pelo governo anterior. Agora, já no 2º ano de mandato deste atual governo, ele já teve a responsabilidade de fazer o seu próprio PPA. Então, foi feito, foi publicado já em dezembro o novo PPA do Estado, que vai valer por 4 anos. Então, ele vai valer até 2023. Né? Sendo que o governo atual, ele se encerra em 2022. Então, quem entrar para o próximo governo, ele já vai governar 1 ano com o orçamento que foi feito por essa gestão. A LDO, ela estabelece de forma antecipada as diretrizes e as prioridades de gastos, que devem orientar a elaboração da lei orçamentária anual do ano seguinte, e ela não pode estar descolada do PPA. O que está lá no PPA, definido para 4 anos, na LOA tem que conter os mesmos programas, as mesmas ações, a LOA não pode fugir, ok? Está aqui a definição.